Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma edição da live especial da SIC, organizada pelo Núcleo de Consultoria e Treinamento, em parceria com o Ponto de Atendimento e o projeto Consulte Mais. Hoje nós vamos conversar sobre estruturação de empresa familiar e a sua relação com o mercado. E os nossos convidados são o Nelson Castro Júnior e o Fernando Maia, a quem eu cumprimento. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vamos começar com o Nelson, para que ele explique para a gente como é que funciona, Nelson, esse processo de estruturação da empresa familiar. A família, quando vem para dentro da empresa, ela não tem limites, né? E todo mundo se sobrepõe a tudo. Aí um assunto é tratado por uma pessoa, a outra depois, horas depois, trata de outra maneira, e por fim chega o pai ou o progenitor ou inicia o que construiu o negócio e trata de uma terceira forma. Isso faz com que a equipe fique perdida e não tenha uma linha única. Quando você faz essa estruturação e coloca limites, determinados assuntos são tratados exclusivamente com o fulano A, outros assuntos com o fulano B e outros, né, são levados por todos ao progenitor ou ao construtor do negócio. Muito bem. Fernando, e a importância nesse processo de se conhecer adequadamente o mercado? Seguindo o que o Nelson falou, a nossa região, principalmente, o mais forte aqui, o número maior de empresas, são empresas familiares. E essa situação de não saberem, não utilizarem a hierarquia correta, cada um na sua posição, isso faz com que, às vezes, se perca o foco. O foco de uma empresa sempre é o lucro. Para que se tenha lucro, eu preciso conhecer o mercado, mas também ter uma adaptabilidade a esse mercado. Então, você vê, a gente está no meio das Olimpíadas, eu vou usar um exemplo muito claro, que é o salto em altura. Eu estava assistindo um histórico dele, até um bom tempo, os saltos em altura era feito de frente para a vara. Agora, eles mudam e pulam de costas. Essa forma, eles conseguiram alcançar alturas maiores, ter um resultado melhor. E muitas vezes, por falta do conhecimento do mercado ou por uma lealdade muito grande ao progenitor, como o Nelson colocou, eu esqueço, então eu paro. Aí a gente vê algumas empresas que não se adaptam ao mercado, não entendem a movimentação do mercado e acabam com isso perdendo lucratividade, perdendo poder de velocidade de mudança e até caindo no fechamento da empresa, né? E isso é muito importante, né, Nelson? Essa questão de se adaptar à realidade e sentindo como a coisa vai funcionando, né? E dentro desse processo ainda de estruturação da empresa, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona a definição dos papéis. Então, os papéis são definidos em cima da necessidade da empresa. Então, eu preciso de um profissional com determinadas qualificações, com soft skills e hard skills, que vai conseguir elaborar ou levar adiante esse projeto e executar ele com bom resultado, independente das pessoas que existam lá. Então se define o que a empresa precisa, que qualificações precisa ter esse profissional e depois se vai buscar na família quem tem aquelas qualificações, quem se encaixa naquele papel. Muito bem. Fernando, uma outra questão que é fundamental na empresa, em toda empresa, principalmente na empresa familiar, é reconhecer e saber quais são, né, os pontos fortes e também aqueles que podem ser melhorados. Como isso funciona no processo de melhoria contínua da equipe? Esse é um ponto bem forte que precisa ser olhado das empresas, principalmente as empresas familiares. Porque às vezes eu tenho o meu filho que eu quero que o meu filho seja o gestor, mas ele, na essência dele, não se adapta a isso daqui. Se ele tem essa intenção, se ele tem essa vontade, existem treinamentos, existem formas de se trabalhar. Para isso, a gente faz uma análise, entende o que é e quem é a pessoa, qual é o propósito dela, e pode-se trabalhar isso. Mas não é efetivamente o que a gente vê nas empresas. As empresas familiares têm muito disso. Meu filho precisa fazer o que eu falo, o que eu mando, ou é ele quem vai comandar isso daqui. Com essa análise, com esse perfil comportamental, feito a leitura do perfil comportamental,
o perfil, inclusive psicológico dessa pessoa, a gente consegue melhorar e trabalhar melhor esses pontos. A gente não fala que tem ponto ruim, são pontos a serem melhorados. E, por outro lado, também ajudar essa pessoa com os pontos fortes dela. Então, eu enalteço os pontos fortes e eu ajudo nos pontos a serem melhorados. Essa é a live especial a SIC, uma organização do Núcleo de Consultoria e Treinamento em parceria com o Ponto de Atendimento e com o projeto Consulte Mais. Os nossos convidados de hoje, Nelson Castro Júnior, que é empresário e consultor, e o Fernando Maia, que é consultor e terapeuta. Agora eu passo a bola para o Nelson, para que ele explique para a gente uma questão, Nelson, que às vezes, dependendo de como ela é administrada, pode gerar uma série de polêmicas e de desconfortos no interior da empresa familiar, que é a definição dos salários e dos papéis. Como isso funciona, Nelson? Para que a coisa seja e aconteça da melhor forma possível. Eu queria usar o exemplo da Jacto, uma empresa gigante que faz pulverizadores com várias unidades fabris e atuação na Ásia, na África, na América Latina, enfim, uma empresa global. O seu Nishimura, que era um migrante japonês, tinha o conceito que um filho, para ser dirigente na empresa dele, tinha que ter sido dirigente em outra empresa. Por que isso? Porque aquilo trazia uma maturidade. Se ele chegou a ser dirigente numa outra empresa, ele galgou cada espaço, ele pagou o preço do aprendizado e ele foi progredindo pelas suas entregas, pelas suas realizações, e não porque era filho. Então não tinha privilégio. Isso fez com que a diretoria da Jacto fosse extremamente profissionalizada. E quando todo mundo é muito profissional e pagou o preço, teve o aprendizado e buscou o conhecimento fora, fez com que os resultados fossem exponenciais. Coisas que a gente não vê com aquele filho que está lá porque é filho e que às vezes ele não gosta daquele trabalho, como o Fernando está dizendo, ou ele não tem a preparação, ele não conhece a hierarquia, ele não conheceu uma outra organização para fazer um paralelo, acha que o pai é mandão, que o pai é um general. Eu fui chamado de general a vida inteira, né? Porque eu estava direcionando, né? Eu tinha experiência de várias empresas. Então é nesse sentido. E definir o salário é pelo que será realizado, é pelo que o papel desempenhado na empresa define e o que cabe no orçamento da empresa. As sobras ou os resultados não esperados que acontecem na empresa, e quando acontecem, não podem ser repartidos ou distribuídos. Aquilo é lucro e aquilo vai formar uma reserva de capital, vai compor um investimento futuro. Então, as pessoas vivem de salário e os sócios terão distribuição de lucro se assim decidirem no final do exercício. O Sebrae, Fernando, que é um grande parceiro aqui da SIC, trabalha há muitos anos em âmbito nacional com políticas que buscam fortalecer principalmente as empresas menores para que a mortalidade delas reduza cada ano. E realmente essa mortalidade caiu nos últimos anos, mas comparativamente a outros países, essa mortalidade brasileira de empresas, principalmente as menores, ainda é muito grande. E uma das questões que se trabalha muito é o enfrentamento do amadorismo nas empresas. Então, dentro desse contexto, Fernando, qual que é a importância do planejamento para que a empresa tenha uma longevidade? Planejamento é a palavra-chave em gestão. Não existe, eu costumo atender os clientes, nós estamos aqui dentro da SIC também com um projeto em parceria ao Empreender, que também é junto ao Sebrae, de atendimento a algumas empresas. Então, essas empresas elas têm 3 horas de consultoria gratuita e dessa forma, junto ao Consulte Mais, eu tenho visto que a grande maioria das empresas que vêm buscar essa consultoria, eles não conseguem, não enxergam efetivamente o próprio negócio. E de que forma isso? Tal qual o Nelson falou, e eu vou utilizar o caso do Nishimura, a Jacto, ela sempre soube aonde ela queria ir. Ela tinha um horizonte, ela sabia aonde ia e, sabendo aonde ia, como iria chegar. Então ela traçou um caminho
Tal qual a gente fala, eu vou daqui de Cascavel para Curitiba. Eu tenho várias opções de viagem. Então eu traço um caminho e eu sei por onde eu vou. Esse planejamento, ele é muito, muito sutil, porque as empresas, às vezes, principalmente as familiares, estão no jogo, está jogando, está no dia a dia, estou trabalhando e não olha efetivamente aonde quer chegar. Esse caso que o Nelson ilustrou sobre filhos, salários e tudo, não importa se eu sou filho, se eu sou dono, dentro da empresa eu exerço um cargo. Se eu não estivesse exercendo esse cargo, quem é que eu teria que contratar? Então vamos dizer que eu sou o gerente financeiro da minha empresa. Se eu não estivesse atuando, quanto que eu teria que pagar para um gerente financeiro? Então, independente do lucro, cria-se um valor para isso. Na Jacto foi feito isso. Os sócios podem ocupar uma posição, mas tem um salário específico para eles. Eles também fazem parte da divisão de lucros no final do ano, no período deles, mas cada um sabe, sabe a sua posição. E essa é a principal mensagem que a gente tem que cuidar muito em empresas familiares. Você sabe como é a hierarquia? Você sabe a sua posição dentro da empresa? O Nelson ilustrou no começo, na primeira pergunta, muito claro isso. As empresas, além de serem familiares, como empresa, ela também é uma família. E às vezes eu não sei o meu papel. E quando eu não sei o meu papel, eu não tenho um planejamento, eu não sei o que eu vou fazer, eu acabo deixando de fazer o que eu faço, o que eu tenho que fazer, e querendo fazer as coisas que outros deveriam fazer. E aí vira essa confusão toda. Então, muitas das consultorias que nós prestamos é para mostrar essa importância específica do planejamento. Aonde eu vou, como eu vou e com quem eu vou. Nelson, a gente vive talvez o momento da história da humanidade em que nós tenhamos em mãos o maior volume de tecnologias e tecnologias com um grande impacto na vida das pessoas e das empresas. E nós somos aqui 3 pessoas experientes, 3 profissionais que já estão há um certo tempo no mercado. E lá na nossa época, eu lembro muito bem que a gente não via a hora de parar de estudar, porque nós entendíamos que aquele aprendizado era suficiente para a gente entrar no mercado e se manter nele durante um bom tempo. Em função de tudo que tem acontecido, né, Nelson e Fernando, o processo de busca contínuo, né, de informação e de conhecimento, ele passa a ser uma estratégia fundamental dentro da empresa também, né? Essa questão do aprendizado contínuo, ele tem uma relação muito próxima, Nelson, com o planejamento? Então, existe um termo que está sendo muito usado hoje em dia, que é o lifelong learning, que é estudar a vida inteira. Aí eu assisti uma fala do Leandro Carnal outro dia, e eu faço questão de citar a fonte, porque ele é muito profundo quando ele fala. Ele dizia assim: se alguém dormisse em 1840 e acordasse em 1870, nada havia mudado, tudo era igualzinho. Se alguém dormiu em 2000 e acordou em 2020, meu Deus do céu, olha a revolução que é isso. Então, olhando para a nossa própria história, quando eu fui vendedor lá no início da carreira, fui vendedor da Shell e atendia grandes indústrias, o modo de lidar era o vendedor externo que pegava uma pasta cheia de lista de preço, né, cheio de catálogo, batia na porta das empresas que eram os clientes, eram atendidos pelo dono, faziam negócios diretamente com o dono e havia uma permuta de informação sobre o mercado. Como eu estava numa multinacional de âmbito global, eu levava informação, o dólar tende a crescer ou tende a cair, o petróleo, né, cotado lá na bolsa e tal. Então eu levava informação e com aquilo eles montavam cenários para gerir as próprias empresas. Eu me lembro de várias conversas com o dono da COFAP, né, e com o dono de várias empresas importantes na época. Hoje, não existe esse acesso, isso virou tudo digital, né? Existe lá a busca por leads, e você trata os leads eletronicamente, você filtra e você define a sua persona de trabalho e você atua em cima da persona. Enfim, essa mudança é muito rápida
e se você não tiver informação, você não consegue gerir nos melhores padrões mundiais, você não consegue ter as melhores práticas. E quando você não tem as melhores práticas e fica achando que aquilo é coisa para empresa grande, você está atrasando o crescimento, o desenvolvimento da sua empresa. E eu costumo encontrar os empresários de copo cheio. São aqueles empresários que acham que eles sabem tudo. Deu certo até agora e eu estou dominando aqui. Sim, é o copo cheio que não enxerga que tudo mudou. A cada 3 meses é uma grande guinada, né? Surgem novas ferramentas, novas técnicas, novos leads com novas demandas. E ele está lá no feijão com arroz, com o representante, visitando, pegando estrada, entende? Então, é aí que essa modernização é necessária, porque nenhum empresário tem o direito de atrasar o próprio crescimento. É o capital dele que está em jogo. Sabe, está faltando empatia para enxergar que ele não é tudo isso, infelizmente. Nenhum de nós é tudo isso, né? E esse debate que a gente tem no núcleo de consultores, atualizando, né, o conhecimento, alinhando o que de mais moderno existe, o que funciona, o que não funciona, o que funciona na empresa familiar, o que funciona numa SA, com ações na bolsa, enfim, tem muita coisa para ser descoberta. Só para colocar mais uma pitada nisso, a semana passada, todos os dias teve IPO na Bolsa de Valores do Brasil. Todos os dias. Companhias que tiveram crescimento exponencial, que foram fundadas há 8, 10 anos, portanto não são tradicionais, né, são empresas novas, e que fizeram um movimento enorme e conseguiram lançar um IPO na Bolsa. Empresas que viraram unicórnios brasileiros. Então, enquanto alguém está lá com o representante de malinha na mão, não que não seja valorizado, o trabalho do representante é maravilhoso, né? Eu já fiz esse trabalho, nasci nesse meio, mas é preciso evoluir. Existem business que só na visita pessoal que você consegue fazer negócio, mas existem tantos outros, ou esse mesmo business alavancado por toda a tecnologia, que não é uma coisa cara, como muita gente. Não, a empresa é grande porque é muito caro. Não, não é grande, não é caro. Não é difícil, basta ter o empenho e se colocar a descobrir, assistir vídeos, assistir webinars, assistir lives, e você vai encontrar informação. Hoje, o maior professor do mundo é o Google, né? Não é a escola. E o que eu estou dizendo não está em escola nenhuma, né? Não está na cabeça das pessoas. Tradicionalmente, o conhecimento veio da empresa para a universidade. A empresa vai com uma demanda e a universidade se apropria para lecionar aquilo. E eu estou participando de um grupo que está fazendo ao contrário, um grupo de CEOs que formatou um curso em cima do que existe de mais avançado, das boas práticas que funcionaram em empresas pequenas, médias e grandes, e tem, claro, um conteúdo de tecnologia enorme. E esse curso vai ser lançado o mês que vem. É um curso para CEOs. Então, é uma mudança do ritmo de tudo que está acontecendo. Os ciclos, né, são cada vez mais curtos, os sprints são sequenciais, e quem não se inovar, quem não se mudar, vai ficar atrasando o seu crescimento. Leads, persona, unicórnio, tantos termos novos, né, que há poucos anos não existiam e que fazem parte da nossa vida e que são fundamentais, né, nessa era pós-moderna que a gente vive. Além do Google, nós temos aqui consultores altamente capacitados e nós temos também aqui na SIC, a SIC Labs, que é um hub de inovação e uma aceleradora que colocam, né, o empresário de frente com as inovações e as novas tecnologias. Então, aproveite a SIC, tudo que ela oferece. Uma coisa importante, Fernando, como nesse contexto todo da empresa familiar, que a gente está falando aqui desde o início do processo de estruturação e a relação dela com o mercado, né? Como criar métricas, hein, Fernando, para se ter uma análise de resultados mais precisa? O Nelson citou 2 exemplos muito bons, que é essa velocidade, né? Mudou muito a velocidade das empresas e como você colocou aqui, das informações.
Até pouco tempo atrás a gente falava que a gente ia buscar cadastros, hoje eu vou buscar lead. É, é uma situação muito rápida, que inovou muito. Então eu encontro muitos clientes dizendo que a empresa está bem. Mas está bem como? Ah, está bem porque eu estou vendendo mais. Opa, vender mais é muito bom. Mas você está vendendo mais ou você está vendendo melhor? Com que margem? Com que margem? Como que está esse mercado e como que está se portando esse mercado? Ah, o meu funcionário, como o Nelson colocou também, o meu representante está ótimo. Peraí, ele está ótimo em que sentido? Qual a métrica que você está usando para isso? Eu preciso entender o meu mercado, volto a falar, como você falou ali, a persona que eu atendo, qual é o mercado que eu atendo, como funcionam as sazonalidades desse mercado, como funcionam todos os pontos específicos desse mercado e criar métricas. Porque muitas vezes a gente olha o gestor, vamos falar assim, não estou nem falando um empresário específico, tá? O gestor mostrando uma forma que eu diria que não é por maldade, e sim por falta, às vezes, de informação, maquiada. Eu acredito que eu estou vendendo mais, e está tudo bem. E no final eu estou vendendo de uma forma que não está sendo lucrativa para a empresa. Ou que poderia, se eu fizesse de uma outra forma, ser mais lucrativa. Esses pontos dessa métrica têm que ser muito analisados. Para isso que o Nelson também citou aqui, grupos de estudo, a gente precisa estar em contato, equipes multifuncionais. Eu também tenho a mesma formação do Nelson de comercial. Por muitos anos eu achava que comercial era o pulmão, era o coração da empresa. E hoje eu entendo que nós precisamos de toda a máquina, todos os setores precisam estar em conjunto. Então, muitas vezes eu deixo de olhar as métricas, quais os fatores que podem me dizer se funcionário A é melhor que funcionário B, se o meu resultado A é melhor que o outro. Para isso, precisa sim ter muito conhecimento. Esse conhecimento, ele segue o que o Nelson falou do conhecimento contínuo. Você citou aqui a questão da SIC Labs. Eu sou fãzão da SIC Labs, tá? Mas também tem um outro produto aqui dentro, que é a UniaSIC. E aqui na SIC nós temos direto, todos os meses, vários e diversos bons cursos. Onde às vezes, eu até cito um exemplo, houve um curso aqui que me chamaram de vendas. Aí como o Nelson falou, poderia olhar e falar assim, eu sou o copo cheio, né? Tenho mais de 30 anos e eu vim para esse curso. E no meio do curso, tudo que o cara estava falando, para mim era aquele arroz com feijão. E eu fui gabaritando ali o que ele falou. De repente ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele me falou algo sobre as redes sociais que eu não sabia. E aquilo foi uma mudança de visão para mim. Então eu não olhava para uma ferramenta da forma como deveria olhar. Ao olhar para ela, eu comecei a ter novos resultados, tanto para mim quanto para os clientes. Esses resultados, e aí volto ao âmago da tua pergunta, uma ferramenta como Instagram, como TikTok, como Facebook, ela me traz o quê? Métricas. E eu preciso entender isso para trabalhar melhor e fazer uma melhor gestão, tanto do meu capital, quanto do meu mercado, né? A gestão geral da minha empresa. Eu soube de uma indústria que contratou um vendedor que veio do mercado, com muita experiência e conhecimento, com carteira já, e ele era um gestor, né? Veio ser um gerente de vendas. E ele fez um volume excepcional de vendas para aquela indústria. E ao final foram avaliar as vendas dele e ele deixou um prejuízo de R$2 milhões. Então ele foi imediatamente demitido porque não tinha métricas. Eu não vou esperar o fim do mês para enxergar o que está acontecendo, eu tenho que acompanhar no dia a dia. É muito fácil vender, mas vender com resultado que pague o custo fixo, com margem de contribuição para pagar o custo fixo, né, e que traga um resultado positivo no final, na última linha, esperado e desejado pela organização como um todo, aí já é mais difícil. Tem que ter argumento, tem que ter diferencial, tem que ter uma boa política comercial, tem que ter bons players, bons parceiros, tem que ter vínculo emocional com os principais parceiros, né? Então não se constrói isso em 30 dias.
E o que ele fez foi uma liquidação, né? Ah, vende mais. É. Nossa, vende muito. Não é por aí. Quantas informações novas, né? Que a gente está aqui num bate-papo de menos de 30 minutos que surgem, né? Quer dizer que a coisa é extremamente dinâmica. E para não perder o costume, a gente vai com mais uma informação nova, que é uma tendência irreversível no cotidiano das empresas, né, Nelson? Que é a governança. Como isso se aplica no dia a dia da empresa familiar? Então, dentro dessa dedução, né, que a gente estabeleceu, qual é o papel que alguém tem que executar? A gente estabeleceu, através do planejamento que o Fernando falou, o que é esperado que ele realize e em que parâmetros ele realiza, né? Aí entram as métricas. Aí você passa para dar o empoderamento daquele profissional. Quando o perfil dele está alinhado com o que é esperado, o resultado dele vai ser muito grande. Então você empodera ele para ele fazer aquilo da maneira que ele achar, dentro das métricas estabelecidas nos limites colocados. E você vai esperar, vai acompanhar o resultado. Então o empoderamento é uma parte. A outra questão é, as famílias tiveram sérios abalos com a pandemia. O progenitor, de repente, sumiu. Foi internado pelo Covid e não voltou mais. E aí, como é que ficaram as famílias? Então a governança estabelece um plano de sucessão. O plano de sucessão está previsto um acordo de acionistas. Por quê? Eu tenho 4 filhos, ou eu tenho 5 irmãos que estão na sociedade, ou que fazem parte da gestão. É um trabalho árduo, delicado, às vezes não, sempre precisa de alguém de fora para quebrar as arestas e para alinhar, mas se decide quem será o sucessor quando houver necessidade. E esse sucessor passa a ter um plano de preparação para ele. Não vamos falar da empresa onde os filhos são jovens demais, vamos falar da empresa onde os irmãos estão ali há anos e tem, vamos dizer, um alinhamento cultural e técnico. Quem vai ser o sucessor? Então define-se o plano de ascensão desse sucessor, e não é que os outros se desmotivam com isso, ao contrário, os outros vão enxergar que o peso para eles é menor, e para muitos é muito confortável não ser o sucessor, ou não estar na primeira linha. O que atrapalha, às vezes, as esposas não concordam com isso. A esposa queria que o marido dela fosse o irmão sucessor, mas para muitos é um alívio enorme, é um prazer saber que o irmão está mais preparado e ele vai adiante. Então, o pacto dos acionistas ou dos sócios serve para qualquer empresa, para qualquer tamanho, porque define o que é cada um. Aquele que não está operante na empresa não tem salário e ele só recebe dividendos, só distribuição de lucros lá no final do exercício. Portanto, a empresa não tem obrigação de sustentar ninguém que não está operante. A empresa só paga aquele que entrega resultado. Existe a necessidade de você parametrizar procedimentos, comportamentos, trazer uma linha mais ética para dentro da empresa, ou seja, abolir qualquer tipo de eu passei lá e eu vi que precisava para a empresa, eu comprei, mas não peguei nota. Poxa, né? A atitude profissional para levar a empresa a ser uma companhia, não pode ter esse tipo de desleixo, né? Comprou, tem que ter nota. Vendeu, tem que ter nota. Emprestou, vou emprestar o compressor lá para o nosso parceiro de negócio que ele está precisando. Sim, faz a nota de comodato, ele devolve com nota. Sabe, eu já vi situações de dar um abalo. Trocou o gestor e ninguém sabe o que é, onde é, como é que está. Acompanhei uma empresa que construiu uma fábrica e o capital era insuficiente porque eles foram aumentando o projeto no meio da obra. E aí o gestor, na época, o presidente da companhia, foi fazendo acordos. Então você me vende esse equipamento e você vira sócio com X%. E o outro, na hora que entrar em operação eu vou te pagando por mês. E isso não estava formalizado. Então os demais sócios tomaram um susto quando descobriram os esqueletos que estavam guardados no armário. Foram coisas bem feitas? Sim.
coisas muito bem feitas, bem negociadas, só que tem que ser transparente. E a governança trata essa questão da transparência, para que todos estejam alinhados, as decisões sejam coletivas. Não é o presidente dar uma louca lá e sair fazendo acordo com o funcionário, com sócio, com fornecedor, com investimento. Não. Decisões coletivas. Por que coletivas? Porque todos vamos trabalhar fazendo força no mesmo sentido. Se eu não sei o que está acontecendo, como é que eu vou apoiar? Eu posso estar fazendo uma ação que é contra aquele sentido, aquele rumo que a empresa está tomando. Então, são esses os conceitos, né? Faltou um principal, que é o manual de conduta. Manual de conduta, porque essa questão de estar tudo legalizado, tudo formalizado, de você ter uma assessoria que te redija e avalie contratos. Numa empresa, chegou lá a operadora de telefonia e fez alterou o contrato para um vínculo de 48 meses e não deu nada em troca. E, como tudo, né, a telefonia vem reduzindo os preços. Aquela empresa estava pagando R$ 1.700 para um serviço que podia ter por 600. Poxa, R$ 1.100, isso faz diferença para qualquer empresa. Em 12 meses seria bastante dinheiro. Então, quem fez aquele contrato não leu, alguém lá concordou, que não, com certeza não foi nenhum sócio, e ficou aquela amarra. E eu estava lá contratado para reduzir custo e eu não conseguia mover aquilo, né? Teve que ser na briga, tivemos que usar outras estratégias para conseguir reduzir aquele valor. Então é nesse sentido que o manual de conduta exige que não se feche nenhum negócio, não é engessar, sabe, gente? Não é tornar a coisa lenta, ao contrário. Quando você tem o parâmetro do aceitável, tá fácil, tá dentro do parâmetro ou não tá, tá aderente ao código de conduta ou não tá. Um conselho que eu participo lá de Campinas, a gente convida pessoas que têm conhecimento extraordinário que a gente precisa. Então, eu fui convidar um diretor de banco para fazer uma palestra para nós sobre criptomoedas. E esse diretor falou: olha, eu teria muito prazer de fazer essa palestra, mas eu preciso consultar o meu compliance para ver se é permitido eu levar esse tipo de... Cara, quando eu vi aquilo eu fiquei exultante. O cara consultar o compliance, quer dizer, existe o compliance e é seguido rigidamente e ele está colocando uma atividade fora do normal sobre o olhar do compliance. Então é nesse sentido que eu digo, sabe? Se eu tenho uma informação que é estratégica, eu não posso sair divulgando. Então é melhor eu consultar do que eu fazer um ato e depois ser repreendido pela organização. São muitas informações novas, né, Fernando? Eu vou passar a bola para você agora, para que a gente feche com uma outra que é relativamente nova, que é o treinamento associado ao PNL. Você explicasse um pouco para a gente o que é isso. Vamos lá, devagarzinho, só vou pegar um gancho aqui do que ele falou, que é muito importante. Eu particularmente, eu sou fã dessa linha do compliance, da governança, tá? Essa questão da transparência é uma questão muito forte e muito importante. O Nelson citou o caso aqui, e eu posso falar isso porque eu vivi isso aqui. Eu fiquei internado por conta do Covid por 10 dias. Nesses 10 dias, eu não tive acesso praticamente a celular. Então, todos os meus contratos, as pessoas que estavam... Eu não tinha nem como falar com as pessoas. Isso daqui, se eu tivesse um manual de procedimento, se eu tivesse feito algo, se tivesse alguém dentro da minha empresa para essa função, talvez eu não tivesse sofrido como sofremos em relação à empresa, ok? Essa questão da transparência é muito importante. Dentro disso que o Nelson falou também, a questão de cada um saber exatamente o que precisa fazer e fazer a coisa correta. O Nelson citou um caso, e esse caso, você citou o caso de um cliente, mas isso no nosso meio é natural, tá? Como que eu vou vender? O vendedor, a grande maioria que vive de comissão, eles não enxergam a questão de qualidade de venda. Eu quero saber de número de venda. E não é por aí. Quando eu começo a olhar a qualidade da venda, eu preciso entender que sim,
Eu preciso vender os commodities, que são que eu não vou ganhar muito, ou que eu vou ganhar, mas eu preciso ter vendas com a crescer na minha venda, novas vendas. E como fazer isso? Como alcançar uma venda high ticket? Certo? Como aumentar o ticket médio da minha venda? Ué, eu vou vender para você e eu passo 5 anos vendendo para você a mesma coisa. Então eu não estou vendendo, você está comprando de mim. Mas como que eu vou conseguir vender para o meu cliente e aquele produto que eu quero vender? Da forma que eu quero vender e como vender? Aí vai a análise, porque a gente fala muito disso. Nelson citou também business to business, tá? As vendas eletrônicas, as vendas digitais, ótimo, mas nada substitui, como diria o mineiro, né? O zóio no zóio, né? Essa venda, olhar no olhar, eu preciso entender e fazer a leitura de quem está me comprando. Muitos comerciantes, varejistas, eu vejo muito disso. A pessoa não consegue ler o cliente. Ela sabe a persona, mas ela não consegue acessar o cliente. Então o PNL, tá? Ele consegue sim me mostrar como fazer a leitura, como chegar sem ser aquele vendedor chato que bate nas suas costas e fala, pois não, né? Não é dessa forma. Eu consigo criar uma empatia, entender o que o cliente está fazendo e com esse entendimento melhorar a minha venda. Então, se eu tenho um produto de commodities na minha loja, o cliente entrou para comprar, beleza, eu vou vender. Mas junto com isso eu vou vender um high ticket. Eu vou vender algo que me traz uma lucratividade maior. E como fazer isso? Aí entra a questão dos nossos treinamentos. É o treinamento de venda, são técnicas de venda, porque as técnicas de venda que nós utilizávamos na época de 80 e 90 não servem mais para hoje, né? Entendeu? Como é que a gente falava? O hipódromo? Como é que era? Bola de cristal? Isso aqui não existe mais. Isso aqui eu preciso entender quem é o cliente. Eu preciso, hoje até mudou o nome. Se eu vou vender para o comerciante, eu preciso fazer com que ele venda para eu vender mais para ele. Então eu sou mais um consultor dele, não um vendedor só. Eu sou um consultor para ajudar com que ele venda mais o meu produto. E como falar isso para aquela pessoa copo cheio? Aí eu vou utilizar a linguagem da PNL, tá? Então, são todos treinamentos, são sutilezas, são adequações de mercado, são modernidades e principalmente, que o pessoal às vezes esquece um pouco dessa palavra, é inovação. É fazer aquilo de uma forma melhor. Essa inovação é o que move a nossa função como consultor, o comércio e a nossa vida. Então, eu sou fã, né, da SIC em relação a isso, porque a gente busca muito a inovação e nós temos um acesso a essa inovação, a várias formas de inovação aqui dentro. Muito bem. Eu posso fazer Por favor, Nelson, fique à vontade. ilustrar essa colocação do Fernando. Tem um caso clássico que eu estudei, nem lembro que curso aí que a gente faz tanto, né? Que diz que um sujeito se destacou, ele trabalhava numa loja de departamentos que tinha os vários setores, e que ele se destacou porque ele vendeu $300 mil, né? E o ticket médio da loja era $500. E aí foram perguntar, viu, mas o cara vendeu lancha, vendeu motor de polpa, vendeu, mas o que ele veio perguntar aqui? Ele veio comprar remédio para dor de cabeça. Ué, mas do remédio como é que você chegou na lancha? Não. Se ele veio comprar remédio para dor de cabeça, eu perguntei se era para ele, não, é para minha esposa. Se ela está com dor de cabeça, o dia estava meio chuvoso, estava meio fechado, quer dizer que ele ia passar o final de semana de uma forma trágica, que ele não ia ter companhia. Eu falei, por que você não vai pescar? Oh, boa ideia, pescar. Você já tem equipamento de pesca? Não, não tem. Então vendi o equipamento de pesca. O que mais? Vendi as iscas. Ah, mas você tem barco para pescar? Você tem algum amigo que tem barco? Não, não tem. Vendi a lancha para ele, vendi o motor de polpa, vendi a capa de chuva. E assim, esse é o vendedor, né? O vendedor que vai perguntando, que deduz, né? Em cima daquilo.
uma frase que eu tenho dito ao longo dos anos, e cabe aqui também: tudo que você perguntar para o cliente, ele responde. Complementando aqui, só porque essa história do vendedor do anzol é muito engraçada. A loja, como ele falou, era uma loja de departamentos, e os caras tinham uma visão, Jean, de que eles tinham que fazer muitas vendas por dia. E aí o gerente perguntou para ele: quantas vendas você fez hoje? Uma só. Como uma só? Ah, mas eu vendi $300 mil. E aí começa essa história. Então, essa métrica também tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Peraí, o cara fez uma venda só, mas como fez? E detalhe, vamos lá, usando a inovação também. Qual que é hoje a matéria-prima da venda? É necessidade. A matéria-prima da venda hoje é informação. Eu preciso ter informação, eu preciso ter a leitura. E isso que a PNL me traz, a programação neurolinguística, me faz com que eu faça a leitura do meu cliente, entenda quem é esse cliente, sutilmente traga informações sobre ele, como esse caso. O cara perguntou: para quem que é o remédio? Ah, é para minha esposa. Ele já juntou a informação, então a informação é o que faz uma venda melhor. E muitas vezes, e eu vou te falar que a grande maioria das empresas não se atenta à informação. Nesse bate-papo aqui extremamente agradável, eu lembrei de uma questão muito simples que tem relação com a viagem. Eles pediram para um mestre o que era mais importante numa viagem, o percurso ou o destino. E o mestre falou: não, nenhum dos dois, é a companhia. Então, nessa live de hoje, nós tivemos a excelente companhia do Nelson Castro Júnior, do Fernando Maia, do nosso amigo João Almeida, que felizmente fez com que a nossa média de idade abaixasse bastante. E essa foi mais uma live especial da SIC, organizada pelo Núcleo de Consultoria e Treinamento, em parceria com o Ponto de Atendimento e com o Projeto Consulte Mais. E os nossos conteúdos das lives, do SIC Entrevista e também da reunião empresarial online podem ser encontrados nos canais SIC Cascavel, no Facebook e no YouTube. Nós esperamos vocês lá. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Valeu.